Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha aqui mais um episódio do podcast que vocês mais gostam para falar de viagem, conexões e desconexões, comigo, Moná. Quem não me conhece ainda, eu tô aqui em Bali, onde eu conheci esta pessoa, Mariana e André, que está atrás das câmeras também. Eu já viajei bastante, mais de 50 países, hoje eu trabalho com marketing, freelancer em marketing. E, enfim, a gente compartilha aqui várias ideias, várias experiências que a gente tem de viagem com vocês, e tem sido uma troca muito legal. Se você gosta aqui desse conteúdo, aproveita para já se inscrever no canal, mandar para os seus amigos também. E vamos deixar aqui a Mariana explicar o que ela faz da vida para vocês. Eu sou a Mariana, tenho um ateliê de viagens personalizadas junto com o André, que está aqui atrás das câmeras, chama Roteiros Possíveis Viagens. Inclusive, se quiser me seguir no Instagram, o link está na descrição. A gente planeja viagens personalizadas, então não tem nada a ver com as agências de viagem comum. A gente já planejou para os nossos clientes nos mínimos detalhes, mais de 200 viagens, a gente já viajou para 40 países, mais de 40 países. Hoje a gente mora aqui em Bali, então a gente gosta de compartilhar sobre esse tema, por isso que a gente se juntou. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como as viagens transformaram o jeito da gente ser, viver, ver o mundo. E esse é um episódio filosófico. Acho que é mais um impacto, né, das viagens na nossa vida. Com certeza, se você gosta de viajar, acho que você se relaciona aí com muitas das coisas que a gente vai falar, algumas coisas engraçadas, enfim, coisas que fizeram a gente mudar, às vezes até a forma da gente pensar. E a gente acha que isso é algo bem relevante, né, e bem interessante, porque se você gosta de viajar, é bom sempre a gente, na verdade, abrir a mente, tentar entender como que isso pode, na verdade, trazer benefícios para a nossa vida, para as pessoas ao redor da gente, enfim. Eu acho que as viagens, todo mundo que, assim, tem a oportunidade de fazer uma viagem, principalmente conhecer outro país, outras culturas, eu acho que dá assim, sabe, abre a sua mente e te transforma de um jeito que é até difícil de explicar, né? Eu acho que se você voltou da viagem igual você foi, você tá viajando errado. E fica em casa, então, não gasta seu dinheiro. E isso que você falou de outro país, né? Porque, assim, o Brasil é incrível, é lindo, é maravilhoso. Assim, o Brasil, questão de belezas, Sim. não perde pé lugar nenhum. Mas eu acho que o viajar para fora, o que tem de interessante é isso, né? Você entrar em contato com um mundo totalmente diferente. Por mais que no Brasil a gente parece que tem um monte de país num país só, né? O Nordeste é totalmente diferente do Sul, mas mesmo assim a gente é tudo brasileiro. Então, mas quando você sai, você se confronta com situações ou com pessoas que, né, tem uma visão de mundo totalmente diferente da sua, ou fazem as coisas de maneira totalmente diferente, você vai, é mais interessante, né? Sim. E tem toda a questão de você, gente, você sai de um lugar, você vai parar num outro país, com outra língua, com outro tudo, faz você, assim, né, se mexer e pensar de um jeito completamente diferente, que muitas vezes você nunca tinha pensado que você era capaz, né? Eu acho que isso é o grande, acho que é grande começo aí, grande início dessa conversa pra gente compartilhar para vocês algumas coisas que é o que realmente muda na nossa vida, né? O que fazer as viagens e você, enfim, se colocar em situações diferentes, o que muda? O que você acha, Mariana? Primeiro de tudo, assim, a grande mudança na sua vida, depois de começar a viajar. Então, para mim, acho que a grande mudança, acho que foram duas coisas. A primeira é de entender que o mundo é muito grande, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, eu cresci em Ubatuba, que é uma cidade do litoral de São Paulo. Então, assim, era isso, assim, minha vida que era aquela cidade de 50 mil habitantes, e de repente você vê que o mundo é muito grande. E aí eu acho que você se coloca na proporção certa, assim, sabe? Olha o meu tamanho, sabe? Eu não sei nada. Então, acho que essa foi a primeira grande coisa que eu aprendi. E a segunda grande coisa da primeira viagem internacional que a gente fez, que foi para Califórnia, foi daquele momento para frente, eu vi que, assim, eu podia ir para onde eu quisesse. Sabe, assim, se eu cheguei aqui, eu vou para onde eu quiser agora. Então, acho que é isso, assim, apesar de eu entender que o mundo é muito grande, eu também acho hoje que ele é pequeno para mim, assim, ele é possível. Ele é grande, mas eu posso chegar onde eu quiser. Sim, é aquela questão de você se sentir capaz, né, assim, eu consigo, se eu quiser, eu vou para onde eu, na verdade, né, me programar, me planejar para isso, e assim, eu sou capaz de tudo, né, não que assim, superpoderes, né, nada disso, empoderamento, tem também, né, mas a gente tá falando assim, de você sentir que você é capaz, é só você querer, você vai conseguir fazer, né, eu acho que sim. E essa questão de abrir a sua mente, eu acho que isso é muito legal, porque, querendo ou não, quando a gente convive com muitas pessoas, né, e assim, a gente consegue, né, assim, a pessoa que
gosta de viajar, mesmo que seja dentro do Brasil, tudo, ela é uma pessoa que ela tem mais repertório, né? Então ela é mais flexível, ela entende, ela pode ser mais adaptável essa pessoa, porque ela já passou por várias situações que forçaram ela, né, assim, conseguir resolver problemas de uma forma muito mais, como que a gente pode falar, mais intensos, né, Sim. assim, ali sob pressão, de certa forma, né. E também, assim, você se torna mais criativo. Se você souber, né, viajar e aproveitar, você vai se tornar mais criativo, você vai ter muito mais referências de muitas coisas, né? Então, assim, você realmente vai ser uma pessoa melhor. Viajar é a gente investir na gente mesmo, assim, eu acho que a gente desenvolve muitas características, né, muitas habilidades que ali no nosso quadrado, a gente não se colocando em situações, a gente ou nem saberia que tem aquela qualidade, Sim. ou não desenvolveria. Ou perceber se, putz, preciso melhorar nisso, né? Sim. E hábitos também, gente. Quando você convive ali num ambiente totalmente diferente do seu, você começa a ver que, assim, as pessoas vivem, elas têm determinados hábitos que você nunca pensou naquilo, né, por exemplo. E daí, de repente, você, vou tentar também, né, adaptar, eu vou tentar fazer isso também, né, principalmente se você passa um tempo mais longo ali, né, num determinado lugar. E daí, de repente, você consegue absorver essas coisas de outras culturas também. Isso que eu acho legal, né, que você consegue... A gente é muito como esponja, né? E aí a gente vai absorvendo todos por onde a gente passa, as experiências, o que a gente já viveu, a gente vai absorvendo, e aí você vai agregando isso na sua vida como um todo, né? Na sua forma de pensar, nos seus hábitos, enfim, como tudo, nas suas ações. Eu acho que isso é muito legal. E eu acho que uma coisa que eu, assim, eu acho que posso dizer que as viagens me fizeram corajosa, de certa forma, né? Corajosa no sentido que você sabe que você é capaz e de não ter medo de se perder, gente. Eu acho que a viagem me ensinou muito isso, principalmente como eu gosto de correr. Então, assim, eu já corri em vários lugares, em lugares que é impossível você entender o idioma ali das placas. E aí a sensação de você sair para correr e correr nas ruas, nos lugares que você não conhece, as pessoas não falam inglês, e aí você conseguir voltar para casa e assim, deu certo, você não se perdeu, é muito sensacional essa forma, né, de você conseguir sair daquela situação e que parecia impossível, mas que você conseguiu fazer. Eu acho que isso é muitas coisas que a viagem proporciona, é realmente isso. Às vezes, assim, você conseguir pedir uma comida num outro idioma e a pessoa te entender, coisas que você no seu dia a dia, você não passa por isso, né? Então parece que quando você tá viajando, parece que tudo é uma missão, né? Tudo assim, vai se tornar, eu preciso comprar o ticket do trem. Aí vai lá você comprar no guichê, conseguir falar com a pessoa e conseguir comprar para o lugar certo, e você conseguir pegar o trem na plataforma certa, e você conseguiu chegar no lugar que você queria. Então tudo vira, assim, uma grande prova de... Não de resistência, mas parece que você tá, né? Se superando. Superação. Cada ação que você faz, cada coisa que você faz ali por você mesmo, sozinho, né? Te dá aquela sensação que você tá parecendo que você tá num jogo, né? Que você tá conseguindo passar de fases e você tá conseguindo fazer tudo. Tá dando certo. E chega um momento que você já não sente mais isso, né? Assim, você tá tão tranquila, assim, você já se sente tão segura de você mesmo, que nada mais te abala, né? Você pode estar lá no meio do... Eu lembro que a segunda viagem internacional que a gente fez foi pro Havaí. E no dia que a gente chegou lá, deu um alerta de tsunami. A gente chegou no balcão, no guichê, não, no check-in lá do hotel, a moça deu pra gente o plano de evacuação. Pensa, nunca tinha passado por nada parecido. Eu sei que eu sentei, chorei, falei, meu Deus, não acredito que eu vim até aqui pra morrer. Aí tá, mas o André até tirou sarro de mim, que eu tava na frente da praia, chorando, que ia morrer. Aí ele falou, mas você não quer chorar em outro lugar? Porque se o tsunami vir aqui agora, a gente vai ser o primeiro a morrer. Mas onde eu moro hoje? No lugar que tem terremoto, tsunami, vulcão, tudo, né? Então eu acho que daí a gente vai vendo como uns medos, umas inseguranças eram besteira, que não precisava daquilo. E até porque como você tá acostumada com determinada coisa, a viagem faz você abrir, né? Cada viagem faz você se abrir mais ainda, assim, né? Abrir no sentido de pensar, de como resolver problema. E aí, o que antes pra você era um problema gigante, tipo, com tanta experiência e repertório que você tem na vida, que você já viu que você consegue resolver, os problemas, assim, eles passam muito despercebido e nem viram um negócio, assim, sabe, absurdo, né? Então, por exemplo, que nem isso aconteceu, às vezes, sei lá, cancelou o voo, não sei o que, vai perder, tipo, né, você não entra em desespero, assim, por pouca coisa, né? Sim. Você vai aprendendo a lidar e a passar por isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais, assim,
sem perrengues e sem te trazer tanta ansiedade, né? Porque no começo, quando você tá aprendendo a lidar ainda assim, né, como que, né, descobrir até quem é você, né, como pessoa, viajante, tentando, né, enfim, se enquadrar, você fica meio, né, perdido. Mas é muito legal, né? Eu acho muito sensacional. E fora que a questão de, assim, de você perder aquela coisa de vergonha, né, de passar vergonha, tudo, porque eu conheço muita gente que é muito insegura, assim, sabe, e a pessoa tem vergonha de falar um idioma diferente, a pessoa tem vergonha de pedir informação, a pessoa tem vergonha de ficar presa não, perdida, desculpa, a pessoa, sabe, ela cria tantos medos que, assim, a pessoa fica travada, né, e eu acho que a viagem vai te soltando, né, vai deixando você mais leve, vai deixando você mais confiante, eu acho que essa autoconfiança quando você viaja, é um dos grandes impactos. E ver também, assim, acho que além das experiências que a gente tem na viagem, é ver os outros. Por exemplo, a questão da língua mesmo. A gente, brasileiro, tem muito essa insegurança do nosso inglês, com sotaque e tal. E aí, de repente, você se vê no meio de um monte de gringo que fala inglês com sotaque muito mais feio, entre aspas, que o nosso. E eles estão falando, então nem aí. Você fica, gente, que besteira, né? Eu fico aqui reparando no meu sotaque, assim, e o povo aí falando normal, se comunicando. Então, eu acho que também a gente ver como o outro lida com as questões faz a gente ver como a gente pensa pequeno, como a gente dá atenção, assim, deixa coisas que são pequenas, grandes, que não precisava, sabe? Então, acho que é legal também. Sim. Eu acho que, assim, toda viagem muda a forma como você é como pessoa, como você pensa, enfim, como você encaixa ali na sua vida. Eu acho que a viagem, ela sempre vai mudando um pouco, vai moldando quem você é. E aí, quando você volta, você percebe que você nunca volta igual, né? Que você volta é um pouquinho diferente. Como se, assim, você vai aumentando ali, né? Você vai abrindo espaço na sua mente, vai crescendo mesmo, né? A forma de pensar, vai se tornando uma coisa muito mais flexível, aberta. Eu acho que é isso, assim, pra mim, esse é o grande impacto, assim, das viagens. E descobrir, assim, várias coisas que às vezes você achava que eram muito importantes, sei lá, fazer 3 refeições por dia, às vezes, meu Deus, se eu não comer meio-dia eu vou morrer, mas aí durante a viagem você tá lá entretido com a coisa, você nem lembra de comer, aí você começa a ver que umas bobeiras que você tem, regras, não né, que comer, não que comer regras. seja bobeira, obviamente não, mas assim, pra mim é isso, assim, antes eu falava, nossa, eu preciso comer 3 vezes por dia, dá meio-dia eu tenho que almoçar, aí daí ia na viagem, aí tava lá passeando, não lembrava de comer e tal, aí quando eu voltava pra casa eu falava, que bobeira, né, porque se lá na viagem eu aguentava não almoçar meio-dia em ponto, por que na minha vida eu vou ficar batendo o pé que eu tenho que almoçar meio-dia em ponto? Então acho que a gente também descobre que a gente tem as nossas chatices, que quando a gente tá viajando a gente não lembra que a gente tem. Então assim... na verdade regras, né? No dia a dia a gente cria umas regras na nossa mente, ou até as pessoas na nossa família, da forma como eles vivem, e você se acaba se impondo certas regras que você percebe que não tem muito fundamento, que não vai agregar em nada na sua vida você criar, né, determinados limites. Enfim, acho que abrir a mente, assim, né? Você fala, uau, tipo, né, eu posso viver de formas completamente diferentes e, enfim, absorver várias coisas novas na sua vida também. Sem falar também, gente, daquela questão cultural, de você ter acesso a outras culturas, outros povos. Isso tudo também assim, abre muito a mente, né? Faz você refletir e entender como as pessoas, né, se comportam. E muito querer legal. imitar também, né? Por exemplo, se você vai pra Europa, você vê aquele povo andando, aqueles andam, europeu andando, aí você já volta querendo, nossa, quero andar igual esse. Ou andando de bicicleta, né? Que o transporte público né? deles, assim, ele transporte público não. Eles usam a bicicleta mesmo como meio de locomoção, e você fala assim, achei muito legal, quero trazer isso pra minha vida, tal. Então, eu acho isso muito legal, assim, de você ver coisas que você vê fora, ver as outras pessoas fazendo em massa e você querer adaptar para sua rotina também. Sim. Uma coisa que eu mudei muito, assim, que eu acho que realmente para mim foi bem claro que eu tinha um hábito, eu assistia até que normal, assim, de TV, que a gente assiste, né, no Brasil as pessoas assistem bastante TV, mas depois que eu morei em Londres 1 ano, as pessoas lá não assistem TV. Daí que vem seu ódio por TV. Gente, a Mona, ela fica revoltada com pessoas vendo TV. E, na verdade, assim, lá eu percebi que, assim, não agrega em nada na sua vida, entendeu? Você assistir TV. Óbvio que eu gosto de assistir filme, uma série, enfim. Mas eu digo assim, você parar o seu dia e ficar sentada no sofá e ficar assistindo vários programas de TV. Assim, na Europa, na Inglaterra, quando eu tava, eu demorei um tempo pra perceber que eu não tava assistindo TV. Sabe quando porque você entra numa vida, numa rotina, e aí depois de um tempo você fala, nossa,
as pessoas não assistem TV aqui. Né? Eu não assisti TV. E aí você fica, uau, nossa, não preciso disso. Pra que eu preciso assistir TV? Pra que vai agregar na minha vida assistir TV? E aí essa questão de ver como, por exemplo, em vários países, essa questão de notícias, de como as pessoas, elas sabem do que está acontecendo, tem como que eu posso dizer, tem um impacto tão mínimo na vida das pessoas, e aí você, por exemplo, quando eu tô no Brasil, eu vejo as pessoas muito assistindo jornal e noticiário, e é o dia inteiro vendo isso. A minha mãe, gente, tu pegou uma pessoa. Meus pais amam assistir todos os jornais possíveis, mas assim, não todos, mas... notícia, né? Exato, só que assim, a notícia que passa no jornal do almoço, vai repetir no jornal da noite, né, mas assim... Não, tudo bem, tem gente que gosta muito de assistir e acompanhar o que está acontecendo no mundo. Eu acho isso legal. Só que eu acho que o brasileiro traz isso para um impacto da vida tão grande. E assim, parece que se você não assiste a TV, se você não sabe o que está acontecendo, até não só a questão de noticiário, mas, enfim, a programação da TV brasileira como um todo, né? Os famosos, enfim, a vida como um todo, eu acho muito forte, sabe? E, por exemplo, lá quando eu estava em Londres, também que eu percebi, que às vezes acontecia, por exemplo, tinha um roubo num bairro, né? Sei lá, tá acontecendo isso no bairro. Aí, sabe o que eles faziam? Eles colocavam, tipo, uns cartazes na entrada do metrô, falando, ocorreu isso tal semana passada, só pra isso, né? Agora, no Brasil, é assim, gente, tudo bem que a gente tem uma escala muito grande, né, de violência, de não sei o quê, mas é tudo muito, como que eu falo? Sensacionalista. Muito explorado, e assim, e falado, e tudo precisa ser muito, né, explorado pra mim, eu não sei outra palavra. E aí acho que fica uma coisa pesada, e assim, você colocar isso na sua mente, você fica ali alimentando a sua mente com essas coisas que, sim, o que vai mudar na sua vida? Você gastar tanto tempo assistindo e vendo uma coisa dessa, né? Essa é a minha opinião, né, gente? Mas vocês podem ter a opinião de vocês, o que vocês acham de televisão? A sua opinião tá certa. Você pode ter um outro posicionamento, mas seu posicionamento é burro. Não, mas é isso mesmo, porque assim, né, eu acho que assim, a vida já tem tantos motivos pra gente ser ansioso, preocupado. Pra que a gente vai adicionar mais motivos, né? A gente já tem, a gente já sabe que é perigoso, a gente já sabe tudo. Porque você só vai ficar nervoso, você vai ver pessoal falando de guerra, pessoal falando de a economia que não tá funcionando, e política, um que não sei o quê, que enganou o outro, que quer fazer isso, quer fazer aquilo, e daí, gente, quando você vê, você já tá tão envolvido, e aquilo vai te dando uma angústia, porque você quer mudar, porque você não concorda com a situação, óbvio, né? Porque ninguém concorda com a situação. E aí você tá criando tudo isso, esses sintomas mentais e físicos pra você à toa. Sim. E aí desde que eu mudei pra Londres, tudo, e eu percebi que eu poderia viver sem televisão, e eu comecei a achar um absurdo também assistir televisão. Não, mas você falando isso agora, eu reparo, assim, entre os gringos que a gente convive, ninguém fica falando de notícia. Tipo, ninguém tá nem aí, né? Tipo, deixa a vida rolar, porque você sabendo a notícia ou não sabendo a notícia, o fruto da vida vai seguir igual. Exato. Então, não, as pessoas acompanham, assim, um site, básico, ou, né? As pessoas sabem o que tá acontecendo. Mas eu acho que as notícias no Brasil, as pessoas, elas, além de assistir, gastar tempo na TV, elas ficam falando depois, né? E no almoço, nas formas de conexão entre as pessoas, de relacionamento. Porque aconteceu isso, que não sei o que, blá, 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 blá. E aí, assim, é diferente, né? Assim, a forma como as pessoas pensam, a forma como a mídia no Brasil, ela trata as coisas, e aí tudo vira um negócio, assim, absurdo, enfim. É a minha opinião, tá, gente? De novo, eu vendo de fora como que é a nossa cultura comparando com outras culturas. Sim. E aí esse hábito meu de não assistir TV é uma coisa pessoal também, tipo, eu acho que não... Você pode assistir TV também, mas... não, você tem que tomar cuidado, obviamente, né, com o que a gente tá consumindo. Deixa eu ver, alguma coisa que me mudou, assim, de hábito? Eu acho que, assim, a minha relação com... Obviamente que, assim, existe gringo de todos os tipos, mas eu acho que, pelo menos os que eu convivi, que eu vi, tanto em país mais pobre quanto em país mais rico, tem um apego menor de bens, assim, né, que o brasileiro, assim, eu acho que a gente dá muito valor a umas coisas que marca, e eu acho que, pelo menos os que... né? Pelo menos os que viajam, né, porque eu acho que tem isso muito, assim, as viagens que eu faço, eu vou conhecer pessoas que têm uma cabeça diferente do que um outro tipo de viagem. Então, pelo menos parece que, assim, eles não estão nem aí se tá desarrumado, se tá arrumado. Parece que eles são mais, assim, vamos curtir o momento, essas coisas são todas passageiras e superficiais, assim. Então, assim, não sei se é uma questão de uma cultura geral de um país ou se é
onde eu tô inserida que eu vejo isso. Mas eu gosto. É diferente, são coisas diferentes. Por exemplo, o brasileiro se arruma pra ir no shopping. Um gringo, ele nunca se arrumaria pra ir no shopping. Ele simplesmente vai com a roupa que ele tá. Ele não, por exemplo, trocaria de roupa, né? De figurino. E uma coisa também, assim, tipo, acho que pro gringo, no geral, a vida é mais leve. Porque é isso, Sim. assim, eles, tipo, né, não precisa se arrumar tanto, não precisa se preocupar tanto. Com o que os outros vão pensar de você. Você pode falar não numa boa, né? Aqui é muito engraçado, assim, agora eu já sou igual eles. Eles me chamavam pra fazer alguma coisa, eu falava não, porque eu tinha que explicar por quê, né? Não, eu não vou jantar porque eu tenho que trabalhar, porque essa semana apareceu um trabalho novo e eu tô com sei que ela atrasada. Tipo assim, era 5 minutos dando desculpa. Aí quando eu chamava eles pra alguma coisa e eles não queriam, era, não, eu tenho planos. E pronto, e tipo assim, e acabou, e não tem que justificar. Não, sabe? Explicando a sua vida, o porquê não, o porquê do não, né? E assim, não é, às vezes nem é não, tenho planos, às vezes é só não vou. E assim, isso é muito legal. Eu acho que eles têm parece, aos nossos olhos, assim, parece grosseria, parece um desleixo com a vida, mas na minha opinião é que eles deixam tudo mais fácil. A gente, brasileiro, que complica. Isso tudo é muito difícil pra gente, muito complicado. Acho que eu aprendi isso com eles, assim, que eu gosto. Sim, isso é bem legal mesmo. Acho também. Acho bem interessante mesmo. Agora, eu acho que uma coisa também que as viagens criam, além de mudar a gente, elas criam alguns problemas para a nossa vida. Em que sentido? No sentido que você acaba viciando nessa questão, né? De você estar sempre em movimento, de você não se incomodar, de você estar querendo sempre um desafio novo. E isso, de certa forma, quando você volta de uma viagem, de uma experiência assim que mudou muito a sua vida, teve um impacto, você fica meio assim, né? Caramba, você acaba ficando meio que até uma negação, né? Você não quer aceitar aquela situação, tem dificuldade de aceitar que você, né, tem assim uma vida que não te permite viajar tanto, ou que não tem tantas opções para você poder, enfim, viver fora. Porque, de certa forma, você, quando volta, tem aquela questão de se sentir um pouco desconectado, né? Principalmente tá falando de experiências assim mais longas, de você talvez morar em algum lugar específico, né? E aí, porque gente, também não vai ser aquela pessoa que passou 5 dias na Itália e vai voltar falando que só come pasta agora. Tipo assim, vamos também ter senso das coisas. Muda a gente, mas também a gente não precisa virar a personificação do gringo, né? Vamos achar o equilíbrio. Mas no sentido de, assim, de criar esses problemas, porque no sentido de você achar que depois de você viajar, expandir a sua mente, tudo, parece que a sua mente está sempre querendo mais, né? Então meio que cria essa sensação de que você está sempre querendo conhecer outros lugares, que você precisa sempre estar em volta de outra cultura, que a sua rotina acaba sendo sem graça, seu estilo de vida ali não é muito monótono, e aí fica aquela questão, né, de que você está sempre precisando e buscando uma nova viagem para poder ter a motivação para continuar trabalhando, para poder juntar dinheiro. Mas de certa forma eu acho ótimo, né? Porque pelo menos você está trabalhando ali, você tem um objetivo, você tem um propósito, você sabe que você está juntando dinheiro, que você tem um plano específico. A gente precisa de planos na vida, né? Senão a gente também não faz nada. Mas enfim, acho que assim, acho que o resumo, na verdade, disso, tudo que a gente está tentando dizer, desses problemas que as viagens causam, é de você sempre querer mais, né? De você estar sempre... Porque é tão legal e tem tantos benefícios e faz você se sentir tão bem que você quer estar sempre querendo mais, né? E não assim, a gente tá falando não mais de tipo, de querer, né, gastar mais, de esnobar, não isso, mas a questão de viver essas experiências. Você quer estar sempre se colocando em situações assim que faz você se sentir, né, vivo. Acho que a viagem faz isso, a viagem faz você se sentir vivo. Lá no Instagram eu falo muito de... Inclusive, quem não me segue, se quiser me seguir, roteiros possíveis viagens. Roteiros possíveis viagens. E eu falo muito disso, assim, eu falo muito de dinheiro, né, de você se organizar financeiramente pra você fazer uma viagem, pra não sair também na loucura comprando viagem sem poder. Mas eu sempre falo assim, que a primeira é muito difícil, parece. Sim. Parece que é um grande drama você juntar aquele dinheiro e não sei o quê. Só que se você viajou direito, se você de fato aproveitou a viagem, se você viu que aquilo é uma coisa incrível na sua vida, quando você volta, para você juntar para a segunda já fica muito mais fácil, porque você já tem um parâmetro, uma referência. Você pensa, putz, se eu não comprar tal coisa, eu vou guardar para minha viagem, vai ser muito legal lá na minha viagem, porque eu já fui, foi muito legal. Aí se eu não sair para jantar hoje,
eu vou poder guardar esse dinheiro e vou pra minha viagem, vai ser muito legal na minha viagem. Então, acho que a segunda já é mais fácil, porque você já tem uma referência, né? Sim. Tipo assim, a primeira já foi muito legal e a segunda vai ser melhor, e vai ser tão legal quanto, então fica mais fácil você buscar ela. Sim. Acho que depois da primeira tudo fica mais fácil, que você começa a entender como o mundo funciona, que todas as coisas são possíveis, não há nada, é um grande mistério, e daí depois o resto flui, né? As outras viagens, enfim, todos os outros planos, parece que eles acontecem de uma forma mais fluida. E porque assim, a primeira ela sempre tem aquela dúvida no ar, né? Você quer ir para um lugar, mas você não sabe como que é. Ah, mas eu vou ter que pensar nisso, vou ter que pensar nisso, isso aqui, isso aqui. Então você quer ter tudo muito programado, porque você nunca viveu aquilo, né? Então você precisa ter mais segurança de determinadas coisas. E depois, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando tanta segurança, né? A cada viagem que você vai ficando mais e mais solto, né? E vai desapegando de algumas coisas. Sim. Eu lembro que na minha primeira viagem, a gente levou cada uma mala de 23, a gente levou cada uma de 10 e uma de 23 para nós dois, a nossa primeira viagem. Duas pequenininhas. 3? Uma de 32. Aí a gente levou aquela mala enorme, cheia de coisa, que a gente voltou e a gente falou, gente, a gente não usou quase nada daqui. Aí na segunda a gente já foi com uma mala de mão cada um e uma mochila. Hoje que aqui na Ásia eles têm essa palhaçada de mala de 7 quilos, a gente vai com 7 quilos pra cima e pra baixo. E hoje eu olho pra trás e falo, gente, que tanto que eu enfiava naquela mala de 32 quilos. Vários looks, sapatos. Então, mas assim, são coisas que você vai na pré-segunda, você já. Depois você faz a primeira com mala de mão, eu acho que. Não sei se vocês têm isso, assim. Nem se puder despachar, eu despacho. Eu não sei se foi, né? Vim pra cá, eu tive que despachar e tal. Mas. O problema é que viagem um pouco mais longa não dá pra viajar com 7 quilos, né? Assim, viagem, sei lá, de 2 meses, então, 3 anos. A gente tá falando de viagem. Viagem curtas de férias, sim. Depende do lugar, depende do lugar, eu acho. Sim, porque aí você lava, né? Mas, tipo, tem lugares de frio que você vai de frio que a mala fica muito gorda, né? Não cabe as roupas de frio. A Mona que faz, eu tenho que ensinar ela. Paranauê. Não, mas eu acho que assim, em vários lugares dá, mas tem alguns lugares específicos que é muito difícil carregar só a mala de mão. A gente só viaja com mala de mão, em qualquer lugar. A Mona terá que ser do outro. Não, mas a gente criou o pavor de carregar a mala de mão. E aí, hoje, a gente pensa assim, putz, a gente já viajou. É que assim, o máximo viajar, mas assim, fazer uma viagem, o mais longo que a gente fez foi 40 dias, né? E a gente passou pelo calor da Filipinas e Maldivas, tá um calor, até aí a gente foi também pro Nepal, que tava um frio. E a gente foi com a mesma malinha de 7 quilos. E a gente fez o que? A gente lavou roupa, porque essa coisa maravilhosa. Mas aí você pensa assim, putz, eu preciso de tão poucas coisas, né? Durante ali 40 dias eu me vivi. Será que tudo que eu tenho na minha casa eu preciso mesmo? Eu acho que também coloca você num senso, assim, né, de prioridades. Prioridades, e o tanto que você gasta, às vezes, dinheiro em determinada coisa, que depois você percebe que aquilo não tá te agregando em nada. E que você só tá comprando coisas, porque você percebe depois que no final você não precisa de tudo isso, né? Então, assim, acho que vai tudo junto, né? Fica tudo emaranhado, assim. Você acaba comprando muito, e aí você percebe que, né, depois da viagem, você vê que você consegue viver com muito menos. E a questão de você ter prioridades certas. E a partir do momento que você quer estar sempre, né, conectado com esse tipo de experiência, quer sempre ter esse tipo de experiência, você também quer ter oportunidades de guardar mais dinheiro, né? E aí vira um negócio, daí fecha todo o ciclo, né? Você começa a juntar mais dinheiro. Eu acho que assim, obviamente que o dinheiro é importante, mas eu acho que vai além disso também, né? De ver que você não precisa, igual suas roupas, você deixou coisa no Brasil ainda, né? Sim. Você tá aqui, essas coisas estão lá, elas te fazem falta? Tipo assim, você sofre porque, nossa, meu blazer ficou lá e não tá aqui. Então você vê que, na verdade, não precisava, né? Não precisa daquilo. Então acho que a gente também coloca, depois, trazendo não pra viagem, mas pra mudança que a gente fez, né? Que a gente chegou aqui com uma mala de 32, 2 mochilas de 10 e 2 mochilas pequenininhas. E é isso, a nossa vida tá ali. E a gente segue vivendo, sabe? Então, assim, eu acho que... O que foi? Eu André fez uma cara, tipo assim, não concordo. Você não concorda? 2 de 23. Uma é que ele tá aqui me falando quanto que a gente... Uma de 23. Aí a gente veio com as 2 mochilas de 10 quilos. As 2 mochilas pequenininhas. E a de pequena de 10 quilos. Mas aquela não conta, porque tinha suplemento, essas coisas. Não era roupa. Era coisa que acabou até já. Era suplemento e tal. André, enfim. Mas aí você fala assim, né? Tipo, vim,
sobrevivi, tipo assim, num ano sem roupa por aí. E eu acho que você começa a ver que, né, o que você precisa de fato para você viver. Eu acho que é muito fácil uma pessoa que é viajante, que é nômade, ela entender essa questão do minimalismo, de não precisar de tantas coisas. Sim. E não se apegar às coisas também, né? Eu acho que quando você percebe isso, é quando você vira a chave e começa a mudar as suas prioridades. E aí eu acho que com todas essas prioridades, quando você acaba aprendendo a ter outras prioridades, outros valores, você acaba tendo uma vida com mais intenção, né? No sentido que, assim, você não deixa mais a vida no automático, né? E deixar que outras pessoas, deixa a vida me levar e vai indo, né? Você faz uma inversão, acho, né? Você começa a perceber que você pode ser o dono da sua própria vida, né? Você mesmo pode criar as regras, você pode ter o seu próprio estilo de vida. Você não precisa estar só vivendo ali no automático, trabalhando todos os dias, indo para casa, voltar, vai para casa, trabalha no dia seguinte, né? Então, acho que a viagem faz você refletir muito isso, né? Você tem no convívio com outras culturas, outras formas de se viver, faz você realmente repensar a sua vida, né? A forma como você pensa, como você vive, e até como trabalha também. Posso falar porque eu sou a prova disso. Foi né? o que aconteceu comigo. Então, depois que eu fiz o sabático, né? Eu viajei 1 ano e meio, e aí eu vi várias formas das pessoas trabalharem, eu tive convívio com várias pessoas, assim, por um período longo, em vários países, e aí que eu percebi que realmente o brasileiro é muito apegado a essa questão de ter um trabalho, ter status, e você ter, né, enfim, tudo isso jogado ali, como se fosse a segurança da sua vida e o que vai te deixar feliz. E aí que eu fui ver que também por muito tempo eu tava deixando a vida no automático e, assim, segue, né, vai indo, sem você se questionar, sem você sentir que você tá tomando ali as ações da sua própria vida, sabe, as decisões. Então acho que o grande benefício das viagens, né, principalmente a minha, enfim, experiência própria, acho que é isso, fazer eu entender que eu sou dono da minha vida, eu posso tomar as decisões, eu posso escolher o que eu quero, e faz você ter uma vida com mais intenção, né? Ou seja, todas as suas decisões, elas têm uma intenção por trás, e você tem clareza disso. É um propósito claro para você. Exato. É isso mesmo. Acho que para mim é o grande, assim, sabe? Uau, a grande aprendizado. A grande lição. A grande lição, que é até por isso que me motivou a mudar, basicamente, né? Dar um 360 na minha vida. Eu não trabalho mais no mundo corporativo e hoje eu trabalho como freelancer, enfim, e aí, enfim, tem um outro estilo de vida que não seria possível se eu não tivesse tomado algumas decisões lá atrás e tivesse tido contato, experiência e essa vivência com outras culturas. E é muito difícil você explicar isso para quem nunca teve esse contato, né? Então, eu acho que a gente, voltando um pouco lá no assunto do o que a gente perde viajando, eu acho que em alguns momentos a gente fica um pouco deslocado, no sentido de que se você não tem ninguém ali próximo a você que já viveu aquilo, ele não vai entender que você quer um outro tipo de vida, que você ama seus amigos, que você ama sua família, mas que você talvez não vai poder estar com eles o tempo todo, que você quer viajar às vezes para um lugar que ninguém quer ir, né? Só você quer, por algum motivo. Então, assim, eu acho que é meio solitário, né? Eu acho que o tanto que a gente vê quando a gente viaja, acho que torna a gente um pouco solitário quando a gente tá com pessoas que nunca viram isso. Você sente isso? É mais no sentido que, assim, muitas pessoas não entendem, né, a grandiosidade disso, né, e fica muito ali no superficial. As pessoas, elas querem saber do lugar, assim, fazem aquelas perguntas muito, né, mas qual é o seu lugar favorito? Mas qual lugar você não voltaria? O que você gosta de comer? É muito difícil as pessoas conseguirem realmente entender o impacto, né, do que é esse tipo de experiência, do que é esse estilo de vida. É algo muito mais denso, muito mais profundo, e as pessoas, elas, assim, muita gente, elas nem querem entender. Eu acho que é isso que deixa muito frustrado as pessoas que quando viajam e têm uma experiência fora, né, uma experiência impactante, é você perceber como as outras pessoas, elas não conseguem entender, e se você quer ficar falando e explicar, você acaba virando chato, que só fala de viagem, só fala das suas experiências internacionais, e não é isso, né, é totalmente, é você como pessoa, suas experiências individuais. É sua vida, no fim das contas. Mas eu acho que, assim, por um lado, que a gente aprende muito com outras culturas e várias coisas que a gente quer imitar, quer aprender e tal, mas também a gente aprende a valorizar muitas coisas da nossa cultura, Sim, né? Muitas coisas que a gente, como brasileiro, a gente nem percebia que a gente fazia, o que a gente gostava, o que a gente tinha, e de repente você vê, cara, isso é muito legal. Uma coisa que me falaram uma vez,
é que a gente fala sorrindo. E é verdade, gringo não fala sorrindo, igual a gente. Qualquer coisa que a gente faz, a gente fala sorrindo, assim, a gente... Isso é muito legal, eu acho muito bom isso, a gente saber valorizar o que os outros podem ensinar pra gente, e a gente vai ser uma pessoa melhor, mas também a gente valorizar o que a gente tem de bom, Sim. que as outras pessoas não têm. E a gente aprende muito, né? Porque quando você tá no Brasil, de certa forma, você faz muitas coisas que a gente não pensa o porquê, né? Aí quando você tá fora, você se coloca assim numa situação agora, né? Não tô presente ali no Brasil, por exemplo. Você começa a entender o porquê que a gente faz várias coisas e por que o brasileiro é de certa forma assim, né? Que normalmente você não pensa, porque você tá ali, né, inserido. E é muito legal quando você se vê né, como assim, brasileiro, né? Olha, brasileiro faz isso, brasileiro é desse jeito. E aí você se enxerga também nessa situação, é muito engraçado. Sim. É muito engraçado. E eu acho muito interessante a gente conhecer os dois mundos, né? Eu acho muito legal a gente ir para países mais ricos mesmo, pra gente também não entender que a gente não é essa Coca-Cola toda. Mas eu acho também muito legal a gente ir para lugares mais pobres e a gente vai valorizar de fato o que a gente tem, né? Eu acho que só se você vai pra África, você tem que ir pra Ásia, que você vê como a vida das pessoas é difícil, aí você fala, putz, às vezes uma bobeira, gente, sei lá, tomar banho quente, sabe? Aí você começa a valorizar umas coisas que tem gente que não tem. Sim. Vamos falar de uma coisa que aqui a gente tem que aprender, né? Que a gente nunca tem essa experiência se você tá no Brasil, né? Que é usar o banheiro asiático, né? O estilo turco. Isso aí é uma coisa que a gente aprende, assim, que você nunca vai esperar na vida que você vai ter esse tipo de experiência. Você acumula esse tipo de experiência, né? Porque é aquele banheiro que você tem que... É no chão, né? O buraco é no chão. Então, são coisas que você é obrigado, né? O ambiente ali faz você ter que passar por algumas coisas que você falaria, talvez... A sua versão lá de trás falaria que você nunca faria um negócio desse. Né? Daqui a pouco, o primeiro é meio assustador, depois você vai que vai. Mas, por exemplo, os indonésios aqui é muito engraçado, porque eles não têm imóveis, são casas vazias. E aí eles sentam no chão, o colchão deles, se tiver colchão, é no chão, então eles não têm o costume de ter móveis. Né? E aí você começa a dar valor pra você ter uma mesa, você ter um sofá, sabe? E... O banho gelado é comum. Banho gelado... banho gelado é comum mesmo. Quando é calor. O bom deles é que é calor, né? Então eles não sentem tanta necessidade de tomar banho quente. Mas pra gente, a gente tá tão acostumado, né? Que a gente quer. A gente quer banho quente. Ou assim, a quantidade da comida. Eu lembro que o que mais me chocava quando eu fui pra Moçambique era a quantidade de comida que as pessoas comiam, que era muito pouco. Sabe? Que eles são acostumados a comer pouco. E a gente no Brasil, né? Uma coisa que a gente tem, a não sei que você seja lá de um lugar... lá muito pobre e tal, mas assim, no geral, o brasileiro, a gente tem muita fartura, por isso que a gente desperdiça muito, e aí de repente você vê gente que mal come, e isso, eu gosto muito de lugar pobre por causa disso, assim, eu acho que a gente aprende a valorizar muitas coisas, e também pro lugar rico pra gente ver, às vezes a gente se acha o riquinho no Brasil, daí a gente vê que a gente é bem do pobre. E também assim, eu acho que faz a gente ver beleza no simples também, né, e a gente conseguir enxergar que coisas que, né, assim, não são materiais, são coisas, é você ver o pôr do sol, é você poder caminhar na praia, é você, enfim, são coisas tão simples que você, na verdade, tem à disposição e você consegue viver isso, que você percebe que, assim, o resto não é tão relevante, assim, não é tão importante, coisas que você está se matando, né, para conseguir, para ter, e tá ali queimando, né, toda a sua energia, as suas ansiedades, só traz ansiedade, tudo, que aquilo no final nem vai te trazer nada, né? Não vai agregar nada na sua vida, enquanto você está, como falar, desvalorizando coisas que poderiam, né, te trazer algo que são simples e que a gente julga muito, né? Só porque é tão simples assim, né? Sim, e também eu acho que viajar deixa a gente se conhecendo muito bem. No sentido de eu sei exatamente o que eu gosto, eu sei exatamente o lugar que eu vou gostar, se eu for, que eu não vou gostar. Sim. Eu sei o que vai me fazer. Uma coisa, por exemplo, eu gosto de praia, eu sempre morei na praia, eu vivi na praia mais da metade da minha vida, mas eu já reparei que viagem para praia eu não acho tão legal. Eu gosto de ir pra montanha. É o que eu gosto em viagem. Ou então, às vezes, a pessoa tá solteira e ela ama viajar. E ela sabe daquilo sobre ela. Ela vai namorar alguém que não gosta de viajar? Tipo, sabe, você vai abrir mão de uma coisa que você gosta muito, então acho que você consegue entender exatamente o que você gosta, exatamente o que você não gosta, e nas suas relações você vai levar isso em conta,
nas coisas que você, nas suas escolhas, você vai levar isso em conta. Se é aceitável pra você, se não é aceitável pra você, né? Enfim, porque você acaba tomando decisões muito mais conscientes, né? Sim. Eu acho que essas experiências todas, elas fazem você ter essa consciência, né? Você conseguir tomar decisões e se conhecer melhor cada vez mais e conseguir, enfim, né? Ter coisas que vão, na verdade, tá alinhadas com o que a gente estava falando aqui, né? De viver com intenção, propósito, né? Exatamente. Eu acho que vai moldar tudo, assim, o tipo de pessoa que você vai se relacionar, o tipo de trabalho que você vai escolher, o tipo de casa que você vai morar. O que você vai fazer no seu tempo livre, o que você vai fazer com o seu dinheiro, tudo, né? Vai influenciar tudo. Então, isso é muito legal também. E o que mais você acha? Alguma coisa prática aqui no dia a dia na Indonésia que faz você Bom, assim, do que eu valorizo. orgulhosa de tudo que você tá aprendendo aqui? Não, eu acho que assim, o que eu tô aprendendo, assim, com as questões dos vistos, que a gente tem aqui, cada semana é um flash da imigração, assim, planejar a vida para daqui 6 meses. Aqui na Indonésia, acho que na Ásia como um todo, muda muito, né? O dia a dia, a dinâmica das coisas acaba mudando muito rápido. Então, você acaba aprendendo a lidar com cada situação por dia, para você não ficar criando mega planos mirabolantes e você ficar chateado, porque quando você cria muitas expectativas e muitos planos, se dá uma coisinha errada, você fica, tipo, muito frustrado. Aí você fica estressadíssimo e traz ansiedade, que depois você percebe que, assim, para que você vai entrar nesse mundo, né? Você vai se permitir entrar nessa situação, né? Sim, então eu acho que é isso. Planejar pouco, né, pra frente, assim. O que eu aprendo muito com os meus gringos, que eu não sei se seriam todos do mundo que seriam assim, mas os meus são assim. Eles são muito simples, e a gente só convive com gringo, basicamente, de país de primeiro mundo, e 90% deles são extremamente simples. E ver essas coisas, assim, tipo, leva a vida de uma maneira, assim, quando eu digo simples, assim, parece que eles não se importam muito com status, com ter as coisas, sabe? E eu gosto muito, assim, eu aprendi isso com eles. Não que eu já não soubesse no Brasil, mas eu acho que no Brasil, pra gente vir de um país de terceiro mundo, e que é muito difícil você conseguir as coisas, e quando você consegue, você tem muito medo de perder. Então, acho que tá com pessoas que pensam, qualquer coisa eu dou um jeito, eu não preciso de tanto, eu me viro, sabe? Eu acho que é bom pra gente, assim, é uma influência boa na nossa vida. Sim, com certeza, te dá uma leveza, né? Assim, você consegue enxergar a vida e os problemas de uma forma mais leve, né? Sem ser tão caótico, sem ser uma coisa assim tão, estressante, enfim. Sim, Mas eu acho que é isso que a Indonésia me deu. E pra você? Não, acho que é isso também, né? Acho que aprender a lidar com pessoas diferentes, cada dia se aprende mais uma coisa, a forma como eles pensam, a forma como eles reagem a determinadas coisas que pra gente às vezes é uma ofensa, né? E aí você vai aprendendo, enfim, tentando se adaptar e entender o porquê que determinados comentários deles são feitos, e entender que a gente também é diferente e o que pra gente é ofensivo, pra eles não necessariamente é ofensivo, enfim. E aí vem toda a questão, né, de como eles são, comportamento, e acho isso muito legal, porque você vai aprendendo e vai abrindo a sua mente e você vai absorvendo tudo isso, né, vai virando aquela grande esponja, né, que a gente tava falando, você vai absorvendo e vai se tornando, vai moldando a sua personalidade também, né. E eu acho que a cada viagem, mas você não precisa morar fora pra isso, mas assim, a cada viagem, se você abrir sua mente, você vai conseguir entender que as pessoas vão ser diferentes. Se você vai viajar o mundo inteiro procurando o atendimento que você tem no Brasil, procurando as pessoas que você tem no Brasil, você não vai achar. Então, assim, fica em casa. Você é isso que você tá procurando, sabe? Não é isso que você vai achar viajando, né? A viagem não vai te proporcionar isso. Você não pode esperar as mesmas coisas em todos os lugares. Exatamente o contrário. Então, vai ter perrengue, vai ter situação que você vai ter que resolver sob pressão. Enfim, você vai perder dinheiro, você vai ter frustração. É normal. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso. E no final você vai sentir que você, assim, você é capaz de tudo, nada mais vai te abalar. Vai ter gente que na sua concepção vai te tratar mal, mas que na verdade esse é o jeito dele, sabe? E eu acho que assim, a gente aprende a ser mais flexível com o próximo. É isso, assim, a gente entende que, como você falou, no mesmo jeito que a gente tem o nosso jeito, eles têm o jeito deles, e não é porque eles falaram de um jeito que a gente não falaria, que eles são grossos, que eles são maus. Ou que um é superior ao outro, ou é inferior, não existe muito isso. Tem que aprender, eu acho que é isso, assim, uma coisa de quando você viaja pra fora. Tem que ser muito humilde, Não, isso é muito humilde. Pessoal.
nada lá do lado pessoal, e ser muito humilde, de você não achar que a forma como você aprendeu determinada coisa, ou que, né, determinado jeito, ele é melhor, ou é o único jeito, né? Que nesse dia a gente tava conversando, lembra essa semana que a gente tava falando aqui dos continentes, né? A gente tava numa discussão com várias pessoas de várias nacionalidades, e é muito engraçado isso, porque cada pessoa aprende uma coisa diferente na escola. E a gente tava falando que, não, porque existem 5 continentes. Daí tinha outras pessoas falando, não, na escola a gente aprendeu que são 7 continentes. E aí ficou uma discussão, não, porque são 5, não, são 7. Não, Daí são um falando, 4. daí não sei o que, não, porque a América é a América do Sul e a América do Norte. Daí a gente, não, América é Américas, o continente americano, não existe divisão. E aí você vê que, assim, gente, as pessoas aprendem, e, assim, conceitos que pra gente são tão básicos, e que a gente, assim, aprendeu como verdade absoluta, você só vê que eles estão aprendendo de uma forma diferente, né? E aí, tipo, você vai falar quem tá certo, quem tá errado. Então, a gente tava conversando com algumas pessoas da Austrália, a gente descobriu que eles não chamam o continente dele como continente da Oceania, né? Eles falam Australasia. Eles, tipo, incluem a Austrália dentro da Ásia, Australasia. E eles aprendem isso na escola. E a gente, assim, tipo, como assim? E vai você discutir pelo próprio país dele, como se alguém fosse pro Brasil e falasse que a gente não é da América do Sul. Eu falo, tipo, né? Então, assim, a gente também nem, ok, né? Se você, na própria Austrália, aprendeu que, se vocês não falam continente, né, Oceania, vocês falam Australasia, ok, né? Quem é a gente para discutir? Exatamente. Então, assim, a gente aprende que existem várias formas de ser, de viver, de ver o mundo, de aprender as coisas. Sotaque também, né? A gente conhece um monte de gente que fala inglês, assim, de nativo. Cada um fala do seu jeito, eles usam palavras diferentes. E é isso, gente. Acho que aprender... Acho que esse é o resumo desse episódio. Aprender com a diversidade. Aprender e só aceitar que você vai ser humilde o suficiente para entender que não tem certo, não tem errado, enfim, é um mundo de possibilidades, né? E se você for esperto, você vai absorver o que os outros têm de bom e vai manter o que você tem de bom, e você vai ser uma pessoa maravilhosa, assim como nós, que merecemos o seu like e o seu compartilhamento, e que você mande esse vídeo para um amigo. Sim. E ajude a gente a... Coloca aí nos comentários também o que vocês já passaram de experiências de viagem, coisas que também já mudaram a vida de vocês. A gente vai gostar bastante, saber a opinião de vocês. E é um momento para fazer uma reflexão, né? Porque às vezes a pessoa viaja e tal, e não para refletir na vida. Então, assim, usa esse podcast, esse comentário para você refletir no que as suas viagens te mudaram, e a gente se vê no próximo episódio. Bye!